Saudações, meu camarada, tudo jóia? Vamos mais uma jornada de estudos aqui, rumo à aprovação. Neste vídeo vamos estudar questões aí sobre o CPC 06, que trata aí de arrendamentos, sob a ótica da exigência da Fundação Getúlio Vargas. Vem comigo na tela para a gente fazer uma abordagem aí de algumas dessas questões exploradas aí pela banca. Na perspectiva da convergência aos padrões internacionais de contabilidade, o CPC 06 traz alterações na estrutura da apresentação das demonstrações contábeis. Em se tratando dos efeitos no balanço patrimonial, a norma estabelece que, excelente questão que traz vários tópicos aqui teóricos, tá? Importantes aí que nós precisamos saber. Opção A, o ativo de direito de uso deve ser mensurado inicialmente ao valor justo. Não, na data de início, no reconhecimento inicial, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso ao custo, tá? E esse custo corresponde ao valor presente dos pagamentos do arrendamento, tá? No contexto do passivo. O passivo de arrendamento deve ser mensurado inicialmente pelo custo. Não. O ativo deve ser inicialmente pelo custo, que corresponde ao valor presente dos pagamentos de arrendamento, tá? Então não é pelo custo aqui, é pelo valor presente dos pagamentos. Que corresponde ao custo, tá? É um pouquinho capcioso isso aqui. Em termos quantitativos, é o custo, tá? Porque no ativo, a gente debita o ativo e credita o passivo, tá? Então, o valor aqui vai ser o mesmo, tá? Só que é o custo, então, como é uma questão teórica, o valor vai ser o mesmo. Tá? Mas o ativo é o custo e a contrapartida é o valor presente dos pagamentos. Então, esse custo aqui é o valor presente dos pagamentos. Tá? Então, até extrapolando, assim, se não tivesse uma opção melhor, mas a gente vai ver que a opção C está toda certinha, até poderia interpretar que é o custo do ativo, tá? Que corresponde ao valor presente do passivo, tá bom? Então, em termos quantitativos, é a mesma ideia. Só que a base, né, a qualidade ali, a nomenclatura, que está errada, tá? Por isso que a gente tem que marcar errado aí. C. Para o arrendatário, há um modelo simétrico, ou seja, arrendamentos operacionais e financeiros possuem o mesmo tratamento contábil. É isso mesmo, tá? Então, para o contexto do arrendatário, nós temos um modelo simétrico, ou seja, não interessa se é arrendamento operacional ou financeiro, o tratamento contábil, ou seja, reconhecimento, mensuração e evidenciação, é o mesmo, independentemente se estamos diante de um arrendamento operacional ou um arrendamento financeiro. Isso, né, lá na revisão 1, tá vendo aqui que ele está cobrando a revisão 2? Na revisão 1 nós tínhamos, antigamente, aí, um tratamento diferenciado, tá? Mas na revisão 2, até ele fala ali, né, traz alterações na estrutura da apresentação. E uma dessas alterações é justamente o que está aí na opção C, tá? Arrendamentos de curto prazo, ou seja, arrendamentos que na data início possuem prazo igual ou inferior a 24 meses, não é 24 meses, tá? Esse curto prazo aí é de 12 meses. Tá? Então o erro está aí nesses 24 meses. E realmente, tá? Arrendamentos de curto prazo possui isenção de reconhecimento. Isso aí foi uma das novidades dessas alterações propostas pela revisão 2 do CPC 06, tá? E a opção E, por fim, para o arrendador há um modelo simétrico. Não, tá? Isso aí é para o arrendatário. Legal? Então, para o arrendador não tem modelo simétrico. Ele tem um tratamento diferenciado de contabilização em se tratando de arrendamento operacional, que tem uma essência de aluguel, e arrendamento financeiro, que tem essência para o arrendador como se fosse uma venda, né, financiada aí. Tranquilaço? Então, opção C dessa excelente questão teórica aí que dá para a gente aquecer um pouco, né, desse CPC 06. Vamos lá. Agora uma questão da banca que traz números, né, uma questão um pouquinho mais complicada para interpretar. Mas vamos embora. Uma empresa assinou um contrato de arrendamento em 1º de janeiro de 2023 de uma máquina. Os termos de contrato de arrendamento e outros dados pertinentes são os seguintes. Então, sempre é interessante quando se trata de contrato de arrendamento, você dá uma observada o que
o que é, né? Então, nesse caso, é uma máquina, beleza? Então, é uma máquina, provavelmente aí para uso, né? Sim, é um direito de uso, então é uma máquina, é um ativo imobilizado. O prazo do arrendamento é de 5 anos. O contrato de arrendamento não é rescindível e não contém opção de renovação, obrigando-se a pagamentos iguais. Então, os pagamentos são iguais de 20.711 no início de cada ano. Então, são 5 pagamentos de 20.711. O valor presente dos pagamentos de arrendamento é de aproximadamente 95.890, tá? Então, esse aí, pessoal, é o custo no contexto do ativo. Tá? Então, debita o ativo, né, o ativo de direito de uso aí, né? E o passivo decorrente desse arrendamento, né, pelo valor presente, que é 95. Então, esse é o valor que eu vou reconhecer como ativo, é o custo do ativo, esse valor presente dos pagamentos. Tá? A máquina tem um valor justo no início do arrendamento de 100 mil, uma vida econômica estimada de 5 anos, um valor residual garantido, isso aqui gera dúvidas, né? Gerou dúvidas aí nessa questão. O arrendatário espera o valor residual garantido de 5 mil. O arrendatário espera que seja provável que o valor esperado do valor residual no final do arrendamento seja superior ao valor garantido de 5 mil. Que mais? A taxa de empréstimo incremental do arrendatário é de 5% ao ano. E o arrendatário tem como política contábil depreciar suas máquinas e equipamentos linearmente. Tá? Então, é um ativo, né, que sofre depreciação, né, um ativo imobilizado. O arrendador definiu uma taxa de aluguel anual para obter uma taxa de retorno de 4% ao ano, e o arrendatário está ciente dessa taxa. Nesse caso, considerando as informações apresentadas, a empresa utilizou a taxa de empréstimo incremental de 5% para calcular o valor presente. Não, pessoal, essa taxa incremental, ela só vai ser utilizada, tá? Caso não tenhamos a taxa implícita, mas como a questão trouxe lá o valor presente, tá? Então não tem necessidade de eu usar essa taxa incremental aí de 5%, tá? Beleza? Era essa a jogada aí. Contabilizará um ativo de direito de uso por 95 mil. Não. Ativo de direito de uso de 95.890, que é o valor presente dos pagamentos do arrendamento, né, que corresponde ao custo lá do ativo, tá? Então, 95.890. Se somará um total pago de 100 mil referente ao arrendamento ao fim dos 5 anos. 100 mil é o valor justo, né? A máquina tem um valor justo de 100 mil. Esse não é o total pago, né? Qual é o total pago aí? As 5 parcelas. 20.711 vezes 5. Vai dar lá mais de 100 mil, né? 103 mil nos quebrados, tá? Então, não, né? Dá mais. É os 27 aqui vezes 5, tá? Que mais? Não é 27, né? 20.700, tá? D. Depreciará o ativo de direito de uso durante o prazo de arrendamento de 5 anos. 95.890, que é o valor dividido pelos 5 anos. Tá? Exatamente. Beleza? Vai ser exatamente isso aí. Tá? Opção D aí, correta. E. Reconhecer os juros de 21.711 no primeiro ano. Pessoal, sempre quando fala reconhecer os juros no reconhecimento inicial, tá errado. Por quê? Porque ele vai ser reconhecido ao longo dos 5 anos, tá? Então, aqui, reconhecimento ao longo dos 5 anos. Esse é o critério básico aí, né? Do regime de competência, não é mesmo? Bacana. O que teve alguma galera aí, né, que até pergunta no fórum, né? Já perguntaram no fórum nessa questãozinha o seguinte, ó. Professor, não entendi por que o valor residual, né, eu não deduzo ali da depreciação.
Por quê, pessoal? Porque esse valor residual não é aquele valor residual, ó, é outro termo, é valor residual garantido. Inclusive, esse termo tem lá no CPC 06, tá? Garantia de valor residual, tá? É aquela garantia feita pelo arrendador, tá? Por uma parte não relacionada ao arrendador, de que o valor ou parte do valor do ativo, né, subjacente aí, né, ao final do arrendamento será no mínimo o valor especificado, tá? Então, basicamente, é aquele montante que a empresa arrendatária vai desembolsar ao final do contrato para permanecer com esse bem, tá? Então, com isso, a empresa acrescenta o montante da sua obrigação com o arrendador. Então, esse valor não é considerado no cálculo da depreciação. Por quê? Porque ele não corresponde àquele montante que a empresa espera recuperar. É diferente daquele conceito de valor residual que a entidade espera recuperar ao final da vida útil do bem. Quando ela adquire, lá ao final da vida útil vai valer tanto. Então, a gente deduz aquilo ali, porque não vai depreciar. Agora, esse valor residual garantido é um montante que a empresa vai desembolsar ao final do contrato. Ela não vai recuperar. Na real, ela vai desembolsar, é o contrário, tá bom? Então ela garante um valor residual de tanto, tá? Então imagina assim, ó, ela tem um direito de usar, não é propriedade. Se ela tocar o horror no uso, o que vai acontecer? Não vai prestar lá o negócio ao final dessa parada. Então uma das garantias que tem nesses contratos de arrendamento, né, é o que? Olha, eu garanto que ao final dessa parada aí, enfim, ativo que está sendo arrendado vai valer 5 mil reais aí. Então eu te garanto aí 5 mil, entendeu? Eu desembolso esse valor, né? Porque geralmente tem a opção de compra lá no final do negócio, tá? Então é diferente esse valor residual garantido do valor residual normal aí, tá? Essa foi a dúvida mais recorrente dessa excelente questão aí da banca. Vamos embora. Mais uma questão Zitia. CPC 06R2 objetiva garantir que arrendatários e arrendadores forneçam informações relevantes. Tá? Pessoal, professor, eu tenho dúvida do que é arrendatário e arrendador, né? É só você se lembrar aí de aluguel, né? Nós temos o locador e o locatário. É a mesma ideia, tá? Então faz uma analogia assim com aluguel que fica mais fácil. Locatório é aquele que loca, locador, aquele que está pagando, né, pelo direito de usar. Tá? Então, no caso do aluguel do imóvel, direito de usar o imóvel. Tá? E o locador é o dono do imóvel. Tá bom? Então, arrendador, arrendatário. É isso. Beleza? Vamos lá. O CPC 06 objetiva garantir que arrendatários e arrendadores forneçam informações relevantes, de modo que represente fielmente essas transações. Nesse contexto, conforme a norma, o arrendamento é classificado como arrendamento operacional, se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Isso aí, pessoal, é arrendamento financeiro. É o arrendamento financeiro. É no arrendamento financeiro que nós temos essa transferência de riscos e benefícios, tá? É no financeiro e não no operacional. Então, errado. O fato de o arrendamento ser arrendamento financeiro ou operacional depende da essência da transação, em vez do contrato. Pessoal, isso é a primazia da essência sobre a forma, tá? Isso está expressamente previsto lá no item 63 do CPC 06, que fala que o fato de o arrendamento ser arrendamento financeiro ou arrendamento operacional depende da essência da transação em vez da forma do contrato. Mais um exemplo de aplicação da primazia da essência sobre a forma. O arrendamento é classificado como arrendamento financeiro se não transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Nesse caso aqui, pessoal, ele vai ser classificado como operacional. Errado, portanto. D. O arrendatário deve classificar cada um de seus arrendamentos como arrendamento operacional ou arrendamento financeiro. E aí? O arrendatário precisa fazer essa classificação? É o arrendador, tá? Porque o arrendatário, conforme até tinha aqui naquela questãozinha, ó, há um modelo simétrico. Então,
arrendamentos operacionais financeiros possuem o mesmo tratamento contábil. Então, para o arrendatário não precisa fazer essa classificação. Já o arrendador, aí sim, tá? Então, aqui é arrendador. Aí estaria certa a opção D. E no reconhecimento inicial, o arrendatário pode escolher mensurar o ativo de direito de uso ao custo ou ao valor justo. Não, tá? É pelo custo, que corresponde ao valor presente das prestações, enfim, do valor lá, né, do passivo de arrendamento a ser pago, tá bom? Então, gabarito é a opção B. Excelente questãozinha. Em 2 de janeiro, XE, uma sociedade empresária, alugou de terceiros um imóvel por 2 anos, com pagamentos mensais de 3 mil durante 24 meses. Os encargos financeiros totais sobre o passivo eram de 5 mil. Assinale a opção que indica o impacto do aluguel num balanço patrimonial da sociedade empresária em 2 de janeiro de X0. Vamos lá, meus queridos. Então, o que nós vamos fazer aí? Primeiro, né? R$3.000 vezes 24. Isso aí vai me retornar R$72.000, não é mesmo? Show de bola! Então, como que vai funcionar esse lançamento aqui? Nós vamos debitar o imobilizado. Nós vamos debitar a continha em encargos financeiros a transcorrer. E nós vamos creditar esse arrendamento, tá? Esse aluguel a pagar aí. A ideia é a mesma, tá? Vou colocar aqui arrendamento. Arrendamento a pagar. Tá? E os valores, professor? Vamos lá. Como que vai funcionar? 2 de janeiro, a sociedade alugou o terceiro imóvel por 2 anos, pagamentos mensais de 3 mil durante 24 meses. Os encargos financeiros totais sobre o passivo eram de 5 mil. Tá? Então, você faz isso aqui, 5 mil. Então, nós temos um total de 72, essa vai ser minha obrigação. A soma dos débitos é igual à soma dos créditos. Então, aqui precisa ser quanto? Se nós temos crédito 72 e já temos um débito de 5, nós teremos aqui o 67, que é o que corresponde o quê? O valor presente, tá? Então, o valor presente é 67 mil e no futuro, ao pagar tudo esse negócio aí, essas prestações, né? Então, são 24 prestações de 3 mil cada. 3 mil, 3 mil, 3 mil e por aí vai. Tá? E lá no final, então, nós temos 72. Então, esse aqui corresponde ao custo, que é o valor presente das prestações. Massa, né? Beleza. E como que funciona lá no contexto? Então, como que vai ficar evidenciado lá no passivo? Nós vamos ter arrendamento a pagar, 72 mil, e uma continha redutora, encargos financeiros a transcorrer. De quanto? De 5 mil. Então, totalizando aqui os 67 mil. Belezinha? Então é assim que funciona. Então, essa conta aqui é uma conta, nesse contexto, é uma conta redutora de passivo, tá? Encargos financeiros a transcorrer pode ser uma conta redutora, tanto de passivo como conta redutora de ativo, tá? Isso é uma dúvida bem recorrente, que o aluno lá no início, né? Às vezes está lá no fórum, professor, contabilidade é uma desgraça, por que que na questão tal, encargos financeiros a transcorrer é uma conta redutora de passivo, e na questão tal é uma conta redutora de ativo? Assim não tem condições, né? Como que a gente vai aprender um negócio desse se a mesma conta mas é assim mesmo, tá bom? E lá no início do curso a gente sempre fala, cara, não tem como saber classificar as contas sem você avançar, evoluir, né? Então agora, quem já está mais tempo aí, né, vendo a parte, já viu quase toda a contabilidade, começa a entender que essa conta aqui, dependendo do contexto, ela pode ser redutora de passivo ou ela pode ser redutora de ativo. Então depende se é uma operação passiva para a empresa que está contabilizando ou uma operação ativa. Nesse caso é uma operação passiva. Por quê? Porque ela vai gerar juros ruins, digamos assim, né? Então, em vez de ela pagar 67, como ela pedalou a prestações, ela vai pagar 72.
Então, a operação que a gente pode chamar de passiva nesse contexto, tá? Porque vai gerar o quê? Despesa, tá? E aí, a cada mês transcorrido, o que nós vamos fazer? Nós vamos debitar a despesa financeira e creditar os encargos financeiros a transcorrer por competência, tá? Belezinha? Então, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil todos os meses, lá nos 24 meses, o que vai acontecer? Vai ficar tudo equacionado ali, tá bom? Beleza. Na verdade não é 3 mil, né? É o valorzinho ali só dos juros. Teria que fazer o cálculo aqui, quanto que é, tá? Porque esses pagamentos mensais têm o principal mais juros, tá? Beleza. Vamos lá. O que mais, galerinha, que eu tenho para falar aqui? Acho que é isso, né? Então, o que ele quer? A opção que indica o impacto do aluguel no balanço patrimonial em 2 de janeiro deste zero. Beleza. Então, qual é o impacto? Aumento de 67 mil no ativo imobilizado e também no passivo, né? Por quê? Porque isso aqui é o contexto do passivo, esse aqui é o contexto do ativo imobilizado, tá? Então, olha, o passivo vai ficar 67 e o ativo imobilizado 67 também. Muito bonitinha essa questãozinha, né? E bacaninha demais. Vamos para a próxima. Em 2 de janeiro de zero, a sociedade empresária alugou uma aeronave por 5 anos, assumindo o compromisso de devolver a aeronave nas mesmas condições em que estava no momento inicial do aluguel. Na data, as despesas anuais com manutenção eram estimadas em 5 mil, sendo seu valor presente de 4 mil. Já os custos para a reconfiguração para a devolução eram estimados em 12 mil, sendo seu valor presente de 10 mil. Dessas despesas e custos, no momento do contrato, deve-se contabilizar no balanço patrimonial o seguinte valor. Então, ele quer saber aí o que desse valor aí, desses valores, 4, 5, 12 e 10, né? O que nós vamos contabilizar aí no balanço patrimonial, ou seja, que vai entrar no custo do ativo de direito de uso, que nesse caso é uma aeronave. Esse aqui é o ativo subjacente, né? O ativo de direito de uso, beleza? Então eu trouxe aqui, ó, o que entra nesse custo do ativo de direito de uso, o ativo subjacente. Deve compreender o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, conforme escrito no item 26, que é o quê? O valor presente, né, dos pagamentos. Quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a data de início, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos. Quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e, opção, a linha D aí, né, do item 4, a estimativa de custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem. Tá? Então tá aqui o item, né, cobrado nessa questãozinha. A estimativa de custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, salvo se esses custos forem incorridos para produzir estoques. O arrendatário incorre na obrigação por esses custos, seja na data de início ou como consequência de ter usado o ativo subjacente durante o período específico. Então, olha que interessante, ó. Alugou por 5, assumindo o compromisso, olha, devolver a aeronave nas mesmas condições que estava no momento inicial do aluguel, né? E esses custos para reconfiguração, né? Quanto? 10 mil reais, tá? Tem ainda também o item 26 ali que nós vimos, né? Que até o item 4 cita, né? Já até esquecido que estava aqui, ó. Na data de início, o arrendatário deve mensurar o passeio de o valor presente, já tinha conversado aí, que não são efetuados nessa data. Os pagamentos de arrendamento devem ser descontados utilizando a taxa de juros implícita. Então, sempre se utiliza a taxa de juros implícita no arrendamento, se ela pode ser determinada imediatamente. Tá? E se essa taxa não puder ser determinada, aí que a gente vai utilizar a taxa incremental. Tá vendo aquela questãozinha que nós vimos ali anteriormente? Como ele já deu o valor presente, então significa que eu tenho uma taxa de juros implícita. Tá? Então, por que eu vou usar a taxa incremental? Entenderam? Então, foi bom ter colocado aqui para entender um pouquinho melhor aquela outra questão que nós falamos, né? Que falava de taxa incremental. Beleza, meus queridos? Então, como que funciona aí? Quais são as despesas e custos desses que estão indicados aí que nós vamos reconhecer no balanço? É esse, né, pelo valor presente de 10 mil.
Tá? Então, aquelas despesas com manutenção, né, elas não são reconhecidas no ativo. Isso vai para a despesa no resultado. Tá? Então, essa parte de manutenção vai para despesa no resultado. Tá? E isso aqui é ativado. Entra no custo, no balanço patrimonial. Gabarito opção B. Vamos para mais uma questãozinha. Uma sociedade empresária comercial tem ativo total de 400 milhões. No ano de X1, ela resolve começar a atuar no comércio eletrônico, efetuando arrendamento de um galpão.